muita gente chegando, muita gente morrendo e acredito que a demanda está muito grande e os médicos também não estão dando conta. Essa que é a verdade. Não tem vaga em outros hospitais, está vindo tudo para cá, tudo que é tipo de doença misturado um com o outro, uma contaminação maior, vai ter correndo risco de contaminação, essas coisas. Quando a diarista Márcia da Silva Oliveira deu essa entrevista ao repórter Rafael Nascimento de Souza na quarta-feira, o pai dela, Valcido de Oliveira, de 69 anos, ainda estava vivo. Paciente com diagnóstico de câncer, ele não encontrou atendimento adequado no Hospital Municipal Salgado Filho, que fica na zona norte do Rio, e morreu nesta quinta-feira. Eu tenho 67 anos, eu preciso de remédio, não tenho. Eu trabalho em clínica de família já tem 10 anos, vai para 3 meses aí sem salário. Eu sou médica da clínica, esperamos uma definição do prefeito que ele tome a providência o mais rápido possível, porque chegou ao caos. Eu nunca vi a saúde tão ruim como está hoje. Meu pai está mais de 24 horas sentado numa cadeira, ele está com suspeita de tumor na cabeça, teve um AVC, ele está lá, sozinho lá, jogado lá. Pra onde vai o nosso dinheiro que a gente paga aí? Relatos que ilustram o caos na saúde no Rio não faltam. A grave crise tem levado à morte de pessoas que poderiam ser salvas pela rede municipal. E o problema não se resume à greve dos funcionários das organizações sociais, que respondem por quase toda a atenção básica e por parte expressiva da rede médico-hospitalar. Faltam remédios, faltam insumos, faltam leitos e, de acordo com especialistas, falta gestão. Mas, segundo o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, a crise é falsa. Não, a crise é falsa. Houve sim atraso de salário de 1 mês, em alguns casos 2 meses, nas OSs, mas só nelas. A rede pública dos grandes hospitais, Miguel Couto, Souza, Guiar, Lourenço, Jorge, Salgado Filho e os demais, em maternidade, nunca atrasamos um dia de salário. O prefeito diz que a crise é falsa, mas por causa dela, o Tribunal Regional do Trabalho decretou o arresto de 300 milhões de reais da prefeitura para pagar os funcionários das OSs. O prefeito foi a Brasília pedir ajuda financeira a seu mais importante aliado, o presidente Jair Bolsonaro. Tá com a corda no pescoço, olha. Assim como um montão de prefeitos, governadores, tá certo? O Ministério Público e a Defensoria Pública pediram a instalação de um gabinete de crise, que só foi negada pela Justiça porque o prefeito, contrário à ideia, não foi ouvido. Afinal, como a cidade do Rio chegou a essa situação? Para onde foi o dinheiro da prefeitura que falta na saúde? A crise negada pelo prefeito tem solução à vista? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic e hoje nós conversamos com a colunista Lígia Bahia, mestre em saúde pública e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também com os repórteres Luiz Ernesto Magalhães e Paulo Capelli. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo. Está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Fique com a gente. E a gente conversa com os repórteres Luiz Ernesto Magalhães e Paulo Capelli. Ernesto, começando com você, tem alguma solução aí à vista para o pagamento dos funcionários das OSs? Eu diria que hoje está difícil ainda. Pelo seguinte, o que o desembargador decidiu no Tribunal Regional do Trabalho? Que a prefeitura vai ter cerca de 300 milhões arrestados de suas contas de recursos próprios para pagar esses funcionários de organizações sociais. Só que a grande dúvida é a seguinte, tem esse dinheiro em caixa ainda? Até quarta-feira, havia em torno de 430 milhões no caixa da prefeitura. E aí, surpreendentemente, o prefeito Marcelo Crivella antecipou o pagamento do 13º salário, que deve ser em torno de 400 milhões de reais, segundo estimativa do vereador Paulo Pinheiro, que conversou com o secretário de Fazenda. Sendo que a data prevista originalmente para o pagamento do 13º seria só no dia 17. Exatamente. Ele já tinha pago também, integralmente, o salário dos garis. O 13º dos garis, que foi o pagamento integral. Ele pagou a metade do 13º dos demais funcionários. Acredita-se que foi uma tentativa até de uma manobra da prefeitura para evitar que o arresto impedisse o pagamento do salário desses servidores públicos. Agora, tudo vai depender também da agilidade agora dos oficiais de justiça conseguirem bloquear essas contas. Bom, Capelli, do lado da prefeitura é difícil obter mais recursos. Agora pode vir uma ajuda de fora, do governo federal, do aliado do prefeito, o presidente Jair Bolsonaro. Exatamente. Ambos têm aí uma afinidade, né, por conta até do perfil do eleitorado de cada um, né? Então, hoje vai ser concretizada uma ajuda do governo federal
ao município do Rio para tentar solucionar essa questão na saúde. Um repasse vai ser formalizado pelo ministro interino da Saúde, João Gabardo. Especula-se, embora tanto o Ministério da Saúde quanto a Prefeitura ainda não tenham divulgado o valor, que vai ser uma ajuda emergencial que totalizaria 150 milhões de reais. Fontes afirmam que seriam 2 parcelas que totalizariam 150 milhões de reais e dariam um alívio para que essa verba fosse usada na saúde do município. Informação importante. Agora, Ernesto, além da questão das OS, desses funcionários que estão em greve, aliás, eles têm uma assembleia marcada para sexta-feira. Exatamente. Na verdade, a posição é a seguinte: a greve continua enquanto o dinheiro não for depositado. A gente pode apostar que a greve deve ir até segunda-feira, porque se for depositado, ainda vai para a organização social. Para a organização social repassar esse dinheiro para as contas dos trabalhadores. E ainda tem que ter a assembleia deles para decidir se Exatamente. vai continuar ou não greve. Mas além dessa questão, tem um outro problema, que é a própria rede em si. A falta de insumos, a falta de leitos, a falta de médicos, a falta de gestão. Tem solução à vista para esses outros problemas? Ao longo dos 3 últimos anos, a gestão da saúde do prefeito Marcelo Crivella foi, no mínimo que a gente possa dizer, sofrível. O número de equipes de saúde da família foi reduzido, que é a porta de entrada, que a medicina preventiva caiu muito. Para você ter uma ideia, a gente tinha uma cobertura de 70%, né, de saúde da família. Esse percentual caiu para em torno de 50%, porque a prefeitura foi bloqueando recursos da saúde e priorizando outras áreas. É verdade que a gente viveu um momento de crise financeira, mas também viveu, aparentemente, um momento de crise de gestão. Porque no primeiro ano de governo, quando era para se tentar organizar o caixa da prefeitura, tentar se preparar para os anos seguintes, não houve uma preocupação em segurar os gastos financeiros da prefeitura. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, em 2017, primeiro ano da gestão Crivella, não foram investidos 414 milhões de reais, que deveriam ter ido para a saúde. Em 2018, 785 milhões de reais. E neste ano de 2019, 916 milhões de reais, o que totaliza aí 2 bilhões e 200 milhões de reais que não foram investidos na saúde, segundo o Ministério Público Estadual. Boa parte desses recursos usados para pagamento de encargos especiais, pagamentos de gratificações e indenizações. É uma gestão na saúde que não tem continuidade, né? Aproveitando que você está aqui, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, fez mais uma mudança no secretariado, dessa vez na Secretaria Municipal de Saúde. Já saiu no Diário Oficial de hoje, aí a saída dele, Carlos Eduardo de Matos saindo, nomeando o irmão dele, Marco Antônio de Matos, que também é servidor público. O Crivella tem mudado muito os gestores na área da saúde, a começar pelo próprio secretário, né? Na verdade, já estamos no 3º secretário de saúde, embora seja de mesmo grupo político que é ligado ao vereador Carlos Eduardo. Só em cargos de gestão, né, que são estratégicos para a Secretaria de Saúde, foram 51 trocas em 2 anos e 11 meses de governo Crivella, né? Só observação, hoje teve mais 3. Mais 3 trocas hoje, ou seja, o prefeito, para você ter uma ideia em termos de comparação, o prefeito Marcelo Crivella já fez mudanças que superam as 32 realizadas pelo antecessor, Eduardo Paes, em 8 anos de governo, que foram 2 mandatos, e 25 feitas na gestão César Maia, de 2004 a 2008. Nos bastidores, muitas dessas mudanças de secretário, subsecretário, coordenador de atenção primária, que é aquele que fica responsável pelos bairros, pelas regiões, muitas dessas trocas são atribuídas a pedidos de vereadores. E qual é o problema nisso? Aqui, segundo o especialista Luiz Fernando Correia, especialista em saúde com quem eu conversei, fica difícil você dar uma continuidade em política pública, tendo em vista que a cada hora muda o gestor. Ernesto, houve uma tentativa de fazer uma espécie de gabinete de crise que envolvesse não apenas a Prefeitura, mas o Governo do Estado, o Ministério Público, a Defensoria Pública, uma proposta inclusive da Defensoria e do Ministério Público. Por que essa proposta não foi bem recebida pelos executivos, no caso, governo e prefeitura? A impressão que dá é a seguinte: ninguém quer assumir que errou a ponto de precisar de um gabinete de crise.
É a mesma coisa que você admitir que, na verdade, não está conseguindo fazer a gestão. Agora há pouco, o prefeito Marcelo Crivella botou um vídeo no ar falando que simplesmente a crise na saúde não existe. A Prefeitura do Rio continua lutando arduamente para manter seu padrão de excelência sem a menor preocupação com a exploração política, que além de não ajudar em nada, torna a vida pública apenas medíocre, insensata. E vamos além. A questão é a seguinte: você vai pagar os salários, tudo bem, mas cadê o remédio? Cadê o equipamento funcionando? Cadê o atendimento na ponta? Cadê no outro dia a prefeitura não conseguiu comprar dipirona para os hospitais numa licitação, teve que pegar o dinheiro que é da rotina para comprar porque não encontrou fornecedor. Como é que essa crise repercute no legislativo? O prefeito Marcelo Crivella já foi alvo de CPIs, já se falou impeachment, mas nada caminhou na Câmara de Vereadores. A CPI da Márcia não deu em nada. A CPI da Márcia tem tudo a ver com a saúde, porque era uma espécie de privilégio para o atendimento médico. O mutirão da catarata. Contratei 15 mil cirurgias até o final do ano. É só começar com a máscara, vai anotar, vai encaminhar. Daqui uma semana ou duas a gente está operando. Pois é, e não deu em nada aquela CPI. Desta vez, como é que repercute? Lembrando que a Câmara acabou de aprovar uma lei orçamentária prevendo uma arrecadação que seria a maior dos 4 anos do governo Marcelo Crivella. Difícil de acontecer isso na prática, né? E é o seguinte, qual a impressão que eu tenho? Ainda aquela base, ainda não que o prefeito Crivella conseguiu, tocando cargos por apoio político, porque foi isso que aconteceu, que garantiu que ele não fosse, que o impeachment não fosse inclusive na área da saúde. Inclusive na área da saúde. O que acontece? É uma base que vai depender de como a coisa vai andar até março. Porque a partir de abril começa o período eleitoral, cada um vai ter seu partido e tudo. O que o Crivella vai ter para oferecer para esses vereadores? Porque o que acontece? Boa parte do Legislativo Carioca não é vereador de opinião, não é aquele vereador que vive do voto de quem opina, é aquele vereador que ainda depende de atender a demanda do seu bairro. Será que o prefeito vai conseguir, no meio dessa dificuldade financeira toda, atender a asfaltar a rua, a trocar lâmpada, que é o que a maior parte desses vereadores da Câmara desejam ou não? Vai depender muito dessa capacidade de reação do prefeito. E o desgaste da saúde atrapalha muito, por sinal. Lembrando que a repercussão chegou a Brasília já, ao Congresso. Um grupo de 6 deputados federais do Rio de Janeiro protocolou um pedido ao Rodrigo Maia solicitando a criação de um gabinete de crise, e alguns chegam a falar até mesmo intervenção na saúde no Rio de Janeiro. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, ainda não deu o seu parecer sobre esse pedido, mas a repercussão já chega a Brasília, inclusive um pedido formulado por deputados de diferentes partidos. Tem deputados de grupos de esquerda, do PCdoB, PSOL, e deputados de grupos conservadores, como o DEM, ou seja, diferentes cores partidárias enxergando aí a necessidade de que alguma providência seja tomada com relação à saúde carioca. Agora, Capelli, só uma coisa, intervenção federal é muito difícil. Por quê? Porque aí vocês vão falar assim, não, mas teve intervenção federal na outra crise da saúde. Mas tem um detalhe, naquele momento o prefeito César Maia era pré-candidato a presidente da República. E aí a intervenção federal também foi um ato político. Porque o presidente era o presidente Lula na época do PT, então grupos diferentes. Exatamente. Né? E posteriormente, por mais que se visse que havia uma crise na saúde, a justiça entendeu que era inconstitucional essa intervenção federal. Tanto que depois que houve um julgamento, isso chegou à conclusão que foi um erro a intervenção federal, do ponto de vista jurídico. Eu não estou falando do ponto de vista de atendimento da população. Sim, tanto que o que os deputados pleiteiam no ofício é mais o gabinete de crise, né? A intervenção são alguns deputados só que falam, mas como uma medida a ser tomada caso o gabinete de crise não surta efeito. Luiz Ernesto Magalhães e Paulo Capelli, muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Muito obrigado, senhores. Isaac perdeu o pai agora à noite. Ele tinha 53 anos e deu entrada nesta unidade de saúde às 3h30 da tarde. Ficou jogado aí em cima de uma maca, sentindo dor, gemendo de dor, suando frio, gelado, roxo, e nenhum médico se prontificou em prestar socorro para ele, entendeu? Assim, de imediato. Professora Lígia Bahia, como é que a cidade do Rio de Janeiro chegou a essa situação
na saúde? Bem, a cidade do Rio de Janeiro, ela se destacou durante, muito tempo, até os anos 2000, como a cidade que possuía a melhor rede pública de saúde do Brasil, porque aqui, então, estavam concentrados os hospitais federais, grandes hospitais estaduais e grandes hospitais municipais. Então é muito estranho que, da gente ter passado desse lugar do melhor para quase hoje, nós podemos dizer que nós estamos na lanterninha. Entre as grandes cidades brasileiras, a saúde do Rio de Janeiro vai muito mal. Como é que a gente chegou nessa situação? É uma longa história, mas acho que não vale a pena a gente contar essa história toda. O que talvez seja mais importante, a gente falar dessa história recente. A gente chegou nessa situação porque a gente tem quase uma pororoca, no sentido maligno do termo, um mau encontro de águas que não são as águas do Rio Negro quando encontra o Amazonas, porque são águas límpidas, o encontro de águas sujas. A gente tem, então, redução do financiamento para a saúde, uma redução drástica. A gente teve uma redução de 2 bilhões de um orçamento de cerca de 10 bilhões, então significa 20% de redução do orçamento. A gente tem um problema grave de gestão, não sei em outras cidades, mas a gente sabe, por exemplo, São Paulo, Ceará, os habitantes sabem quem é o secretário de saúde, quem é o secretário municipal de saúde, o nome dessas pessoas. Aqui no Rio a gente não sabe. Então a gente tem um problema de descaso com a gestão, de não prioridade com a gestão. Então esse é o segundo elemento desse encontro, que é um encontro infeliz. E a gente tem governador e prefeito que não falam sobre esse assunto. Falaram durante a eleição, prometeram mundos e fundos em relação à saúde. Nós vamos concentrar todas as nossas energias para realizar o projeto que propomos ao povo, que é cuidar das pessoas. E depois não cumpriram nada, absolutamente nada das promessas que foram realizadas em relação à saúde. Então, digamos assim, é quase como se fosse uma caveira de burro enterrada, A gente está com azar danado, porque a gente não tem recursos, a gente não tem gestão e a gente não tem autoridades políticas que se responsabilizem pelos problemas. E tudo isso num contexto em que a demanda pela saúde pública aumentou, professora? Porque com o aumento do desemprego, muita gente que tinha plano de saúde não tem mais e está recorrendo aos hospitais públicos, Inclusive numa cidade que, os índices de violência aumentaram, o desemprego aumentou, A gente sabe que o Rio de Janeiro hoje passa por uma situação que é uma situação peculiar, A gente tem problema de queda do PIB, então as pessoas precisam recorrer aos serviços de saúde, essa demanda aos serviços de saúde aumenta e a repressão a essa demanda aumenta também. A gente tem funcionários que não estão sendo pagos há mais de 2 meses, que não sabem se vão receber 13º salário. Então, uma tensão muito grande, de um lado, os profissionais de saúde muito insatisfeitos e, de outro lado, os pacientes mais insatisfeitos ainda. Então, é quase como se a gente estivesse estabelecendo uma guerra civil nos serviços de saúde, Porque é claro que os pacientes têm todo o direito de reivindicarem atendimento, mas é claro também que os profissionais de saúde não podem trabalhar sob condições que são condições péssimas, não apenas não recebendo salário, mas também os estoques dos hospitais e da rede ambulatorial, eles estão reduzidos a quase nada, Então não tem esparadrapo, não tem aspirina, não tem fio para suturar as pessoas que precisam. Tá uma situação muito ruim, Há quem diga que não é falta de dinheiro em orçamento, mas sim falta de dinheiro para a saúde e para os investimentos e despesas que são os mais necessários. A senhora mencionou 20% de redução, mais de 2 bilhões de reais que foram contingenciados. Há uma explicação plausível para esse contingenciamento, esse bloqueio de dinheiro? Olha, nenhuma explicação. Inclusive, nenhuma explicação tem sido fornecida para os órgãos de controle, para os tribunais de conta, para o Ministério Público e para a Procuradoria de Justiça, que vem anunciando esse problema desde 2017.
Então, e nós estamos com esse problema que vem se acumulando, né? Esses recursos, eles deveriam ter sido repassados, não foram repassados. Então, não há nenhuma explicação para isso. Por que houve? Olha só, nós não estamos acusando nada, não é um problema de corrupção. É um problema de alocação orçamentária que houve, então, uma retirada de recursos que seriam destinados para a saúde para outras áreas. E isso, assim, por que ocorreu isso se a saúde, ela é prioridade? Porque a saúde diz respeito à possibilidade de viver ou não, né? Então, nenhuma dessas autoridades explicou por que essa alocação de recursos ela foi realizada de maneira tão irresponsável e de maneira tão propositalmente errada, não é? Porque, claro que ia dar no que deu e deu, né? Professora Lígia Bahia, muito obrigada pela participação. Até a próxima. Muito obrigada. Prazer. Obrigada. Muito obrigado, professora. Um abraço. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@globo.com.br. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio é do Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.